Agora, falando em Partido Comunista, me apareceu aqui essa semana este seu João César de Castro Rocha, dando uma entrevista para o jornal Opção, que é um jornal, acho que é de Goiânia, né? Se é que eu me lembro. É um jornal que, inclusive, já publicou coisa muito boa, né? Tinha lá o Zé Maria Silva, escreveu excelentes artigos no tempo do PT, né? E agora dá essa entrevista que este João César de Castro Rocha, que é professor, doutor da UERJ, formado em Stanford, etc., 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 analisando aí o que ele chama da guerra cultural bolsonarista. E o que ele diz de besteira aqui raramente se leu, né? Assim, embora tenha 20 páginas, né? Quer dizer, é claro que isso foi uma obra coletiva, isso não foi uma entrevista gravada, de maneira alguma, isso foi escrito, isso não tem oralidade nenhuma, isso aqui foi escrito, e foi escrito por equipe, isso aqui é a linguagem de press release, não é a linguagem de entrevista, né? Então, ele diz o seguinte, ele diz que em estudo aprofundado que ele fez, ele descobriu que a origem, a inspiração de toda a guerra cultural bolsonarista é um livro chamado Orville. Orville é livro ao contrário. Ora, o Orville é um conjunto de informes de inteligência dos anos 80, feito pelo pessoal do SNI, ou da futura ABIN, mas, e que, evidentemente, eu li naquela época. Foi publicado depois, foi publicado em 2012, se eu bem me lembro, alguma coisa assim. E ele diz aqui, inclusive, que os meus escritos, as minhas ideias a respeito, vêm todas aqui. Se você analisa o discurso do ministro da Educação, do presidente Bolsonaro, do Olavo de Carvalho e seus seguidores, e dos bolsonaristas abduzidos pela guerra cultural, toda a estratégia retórica vem do Orville. Olha, isso é de uma estupidez tão grande que não merece essa resposta boa para essa coisa, assim, aquela famosa vai tomar no cu. Cala a boca, burro. Agora, eu vou dar os detalhes, né? O Orville foi publicado em 2012. Antes ele só circulava pouquinho, quase secreto, tá certo? Entre militares, não fora das Forças Armadas, em versão mimeografada. E eu li naquela época. Depois, mais tarde, eles acrescentaram algumas coisas, né? Mas naquela época não tinha a menor menção à guerra cultural. Tinha menção à propaganda comunista, doutrinação comunista. E era assim, descrevia as tentativas de tomada do poder pelos comunistas, visando a implantação da ditadura do proletariado no Brasil. Isso era o que estava lá no Orville. Bom, isso sempre me pareceu uma estupidez, porque isso só valia para a esquerda anterior aos anos 60. Quando eles estavam escrevendo, isso já estava superado. Nos anos 60, sobretudo a partir de 68, a mutação da esquerda foi muito profunda. E a principal característica dessa mutação foi a eliminação da ideia da ditadura do proletariado. Na verdade, a eliminação da ideia da revolução proletária. E criou-se a ideia da revolução dos oprimidos em geral. O que é oprimido? Qualquer pessoa que está insatisfeita com a sua situação. A mulher que está insatisfeita com o marido, o sujeito que não gosta do sexo em que ele nasceu, o outro que não gosta da raça em que nasceu, etc, etc. Qualquer insatisfação subjetiva passou a ser usada como elemento de propaganda revolucionária. Isso foi geral, a esquerda mundial inteira aderiu a isso, baseado em grande parte nas ideias do pessoal da Escola de Frankfurt e nas obras do Michel Foucault. O Michel Foucault identificava elementos de poder, jogo de poder em todas as relações humanas. Eu sempre achei que isso é uma bobagem, porque qualquer elemento que esteja presente em todas as relações ou em todos os fatos não pode por si ser causa de nenhuma delas. Assim como você dizer, por exemplo, a energia elétrica não está presente em todos os fatos, inclusive, por exemplo, eu estou falando aqui, não estou gastando energia elétrica, estou. Mas, do mesmo modo, o sexo não está presente em todas as relações humanas. Algum elemento sexual sempre tem, portanto, ele por si não explica nada. Qualquer elemento onipresente não é causa de nenhum fenômeno em particular. Ele é apenas um componente que, estando presente em todos, ele não decide nada. É preciso ele e mais não sei quantos somados para criar alguma coisa. Então, a ideia do Michel Foucault sempre pareceu uma bobagem, porque relação de poder tem que existir em todos os fatos humanos, e aliás até fatos de ordem animal.
A relação de poder está presente em toda a natureza. Justamente por isso, ela por si não pode ser causa de coisa nenhuma, ela é apenas um elemento. Por exemplo, se você tem ali um urso comendo um veado, não há uma relação de poder, o urso é mais poderoso que o veado. Mas também está presente a fome. Né? Não é por ser mais poderoso que o urso tem fome. Ele tem fome porque tem fome. Então ali está presente a fome, está presente o fator geográfico, quer dizer, onde está o urso também estão veados e assim por diante. Não é isso? Então você tem uma série de fatores que são todos onipresentes, né? E, portanto, nenhum deles pode ter um poder causal decisivo. E a relação de poder é evidente, ela está presente em toda e qualquer ação humana, porque nós só cometemos as ações que nós podemos. A língua portuguesa tem essa felicidade, que nela a palavra poder é ao mesmo tempo um substantivo e um verbo. Então, o que é o poder? O poder é poder fazer alguma coisa. Se você não pode, você não faz. Tá certo? Então, é claro que o elemento poder está presente em tudo que nós podemos fazer. Se o poder estiver ausente, você não fará. Por exemplo, você pode dar uma martelada, pode, você tem o poder de fazer isso. Se eu não tivesse, não daria martelada, e assim por diante. Então, dizer que a relação de poder está presente em todas as relações humanas é uma bobagem, gente. É assim, o cara não está dizendo nada. Mas como é que se diz? É uma pegadinha verbal. E toda a obra do Michel Foucault, nesse sentido, é uma pegadinha verbal. Tudo tem relações de poder. O pai com o filho, o marido com a mulher, o homem com o cachorro, né? O cachorro com o gato com o passarinho. Pô, que horror, nós estamos cercados de relações do poder, nós somos oprimidos o tempo todo. Mas que bobagem. E o pessoal de 68 comprou essas ideias. E começou a pregar, em vez da Revolução Proletária, a Revolução dos oprimidos em geral. Quem é oprimido? Todo mundo que se sente oprimido. Não é isso? Então, por exemplo, se tem aí a mulher milionária que se sente oprimida pelo marido, ela é uma dos oprimidos, é claro. Não é isso? O Lula, quando subiu à presidência da República, ele ainda se lembrava da infância dele de menino pobre no Nordeste e ainda se sentia um oprimido. Porque no tempo que está lá no Nordeste, ele podia estuprar a cabrita e agora não tem mais cabrita. Isso é uma opressão insuportável. Né? E assim por diante. Ora, a partir de 68, as fortunas bilionárias do mundo e as grandes fundações, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, passaram a financiar a esquerda mundial, justamente no momento em que a esquerda absorvia essas ideias dos frankfurtianos e do Michel Foucault e começava a espalhar a ideia da revolução dos oprimidos. Por que fizeram isso? Você acha que esses bilionários são todos idiotas? Eles estão financiando esse pessoal para acabar com eles? Bom, faça o seguinte. Me diga qual prejuízo o grande capitalismo internacional levou desde 1968 até hoje. Nenhum, ele só cresceu e ganhou mais adesão, inclusive da China, da Rússia, etc, etc, etc. Então isso quer dizer o seguinte, graças aos frankfurtianos e ao Michel Foucault, a esquerda internacional inteira se transformou num instrumento do capitalismo monopolista internacional. Não há mais revolução proletária. Só há rebeliões de oprimidos por toda parte que são financiados pelos grandes capitalistas para fazer o quê? Para derrubar todas as instituições morais, religiosas, jurídicas, etc., etc., e reduzir a sociedade a um único poder decisivo, que é o poder da economia. E a economia está na mão de quem? Dos grupos bilionários internacionais. Então isso quer dizer que só esses grupos comandam o curso das coisas hoje. Eles determinam a cultura, determinam os valores morais, determinam a linguagem proibida e permitida e assim por diante. Tudo tem algum George Soros, algum bilionário atrás. Esse pessoal que faz parte do clube Bilderberg, né? Eles determinam o que a esquerda mundial está fazendo e a esquerda mundial obedece. Isso é o que eu estou dizendo desde 1993. E agora vem esse carinha aqui dizer que a minha interpretação é que os comunistas estão fazendo a guerra ideológica para implantar a ditadura do proletariado. Isso é 180 graus ao contrário do que eu estou dizendo. Isso quer dizer, esse sujeito não leu nada do que eu escrevi, e se leu, não entendeu. Eu acredito que ele possa ter lido. Tá certo? Ele leu o quê? Ele leu umas mensagens que eu botei lá no Facebook. Mas isso é uma característica de todos os meus, entre aspas, críticos. Eles não criticam as minhas ideias fundamentais. Eles não tentam pegar a forma da minha filosofia,
no seu conjunto e explicá-la. Não, eles pegam ideias, opiniões soltas que eu dei sobre coisas que não têm importância. Por exemplo, o negócio da Pepsi-Cola. Quando você lê os meus escritos, tem a impressão que eu escrevi livros sobre a Pepsi-Cola, que eu dei cursos sobre a Pepsi-Cola. Não, um dia eu disse uma coisa que eu ouvi num programa de rádio, né? Disseram que estão usando aí pedaço de feto para fazer adoçante. E eu repeti no programa Trout Speak. Até hoje o pessoal comenta isso como se isso fosse o centro da minha filosofia, meu Deus do céu. Não é incrível esse negócio? Né? Outro dia apareceu aí um físico, chama-se fisiculturista. Ele pegou um negócio que eu disse lá sobre o Newton, né? Eu disse, olha, o Newton, aqui no começo do livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele lança duas ideias, que é a ideia do espaço absoluto e do tempo absoluto. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem coisas dentro. O que é o tempo absoluto? É o tempo considerado sem fatos. É a pura sucessão sem fatos. Essas duas coisas existem na realidade? É claro que não existem. É claro que são puras ideias abstratas. Não é isso? Ou seja, é uma criação, vamos dizer, pura lógica, sem, né, conexão com os fatos. E eu disse isso para dizer, olha, eu estava contestando um engenheiro que dizia assim, toda a obra do Newton é baseada na experiência. Baseada na experiência, meu filho, é o seu cozinho, você está entendendo? Porque como que o Newton pode ter tirado essas duas ideias da experiência? Isso é impossível. Como toda e qualquer teoria, você parte de ideias a priori e depois você vai manejar aquilo para confrontar com a experiência. Então não pode ser tirado tudo da experiência. Era isso que eu estava contestando. Daí veio o cara para me explicar isso aqui. A teoria começa com coisa a priori. Ele não sabe. Mas era exatamente o que eu estava dizendo, pô. E além disso, essa é uma opinião de passagem que eu dei sobre Newton. Isso não é nenhuma ideia filosófica fundamental minha. O pessoal faz isso, eles pegam coisinhas que eu disse ou no Trout Speak ou no Facebook e as contestam usando o quê? Os elementos da sua formação profissional. Não é isso? Então, isso é uma crítica séria? Não é. Isso aí é só fofoca, gente. E o que o pessoal tem escrito a meu respeito, inclusive esse Malafaia, inclusive esse fisiculturista, inclusive esse João César, é só fofoca. O que ele está falando aqui do Orville é só fofoca. Eu nunca me baseei no Orville por coisa nenhuma. Aliás, ao contrário. Praticamente tudo que eu escrevi sobre o comunismo no Brasil é uma crítica ao Orville. Eu estou dizendo que o pessoal que fez o Orville não entendeu o que está se passando. Veja, eu publiquei o meu livro Nova Era da Revolução Cultural, Fritjof Capra e Antônio Gramsci, em 1993. Ou seja, 19 anos antes de sair o Orville publicado. Se o cara tivesse lido esse livro, ele entenderia que eu não estou falando nada de implantação da ditadura do proletariado. Aliás, eu já 1000 vezes critiquei o uso dessa expressão. Inclusive, inúmeras vezes eu expliquei que o PT, a eleição do PT, não teve por finalidade implantar socialismo nenhum no Brasil. Teve, ao contrário, a finalidade de fazer progredir o capitalismo local para poder financiar o movimento comunista no restante da América Latina e inclusive da África. E foi o que aconteceu. Ou seja, o PT jamais quis implantar a ditadura do proletariado no Brasil. Se tivesse implantado a ditadura do proletariado, a economia brasileira teria ido para o buraco muito antes. Lembre que no começo do governo petista, a economia brasileira progrediu. Estava indo até bem. Daí eles começaram a dar dinheiro para Cuba, dar dinheiro para Angola, dar dinheiro para o Raicopar, dar dinheiro para a Venezuela e tudo afundou. Começaram com a roubalheira. Para quê? Para financiar os partidos comunistas falidos da África e da América Latina. Então, dizer que eu estou dizendo que o PT implantou a ditadura do proletariado no Brasil, como diz o Orville, o que é isso, seu charlatão de merda? Quem é você para dizer uma coisa dessa? Vai estudar, vagabundo. Agora, chega aqui com o diploma de Stanford e quer se fazer de bonitinho. Você tem diploma de Stanford porque seu papai pagou para você estudar lá, rapaz. E, pelo visto, não aprendeu nada. Agora, pior, ele diz o seguinte: a guerra cultural bolsonarista é baseada no Orville e no livro do Bispo Macedo. Livro que eu nunca li na minha vida e que eu nunca conheci
ninguém que tivesse lido essa porcaria desse livro. Nem no meio militar e nem muito menos entre os meus alunos. A única coisa que eu sei do Bispo Macedo é aquela gravação que eu fiz. Não é isso? Que eu, né, comparo a ser um peido. Né? Então, como é que o cara diz um negócio desse? E diz que é pesquisa aprofundada. Ou seja, esse sujeito não sabe fazer pesquisinha de ginásio. E está aí dando aula, virou, né, a Realizações, que aliás é um bando de picareta também, né, o nomeou como editor das obras completas do Mário Ferreira. Para quê? Ele é o sub-Olavo, tirou o Olavo, tem que achar um substituto do Olavo, botou isso aqui, que não entendeu nada do negócio. E até hoje não publicou livro nenhum. Publicaram o quê? 3 ou 4 livrinhos. Compraram os direitos de mais de uma centena de livros, soltaram só 3 ou 4 até agora. Isso é uma vergonha. E soltaram sem a revisão aprofundada que o texto merece. Porque eu dizia o seguinte, as obras do Mário foram todas ditadas ou gravadas em aula. E depois transcritas pela mulher dele, que não entendia o que ele estava dizendo. E ele não teve tempo de rever. E ele mesmo dizia que depois da morte dele viria alguém fazer uma revisão aprofundada daqueles textos. E daí vem esse cara e diz, não, ao contrário, o Mário fez uma revisão cuidadosa de todos os textos. Impossível, meu filho, porque o Mário escreveu 50 livros em 16 anos. Como é que ele poderia fazer uma revisão cuidadosa? Materialmente impossível. Ou seja, quando eu digo que o Mário não reveio, fez um desastre editorial com os seus textos, eu não estou acusando ele. Ao contrário, ele não dá tempo. O homem é um gênio, ele teve uma intuição e durante 16 anos ficou escrevendo o tempo todo, escrevendo e editando. Né? Então, a maior parte dos livros está sem revisão. Então tem aqueles negócios, né? Os predicáveis de Aristóteles são 4, primeiro, segundo e terceiro. O livro está cheio dessas coisas, de errinhos desse tipo. Né? Tem, às vezes você vê que a frase está dizendo o contrário do que ele quis dizer. Isso acontece. Então, falou, os textos publicados do Mário não são livros, são rascunhos. Precisa ter uma revisão em profundidade, inclusive com o que se chama, em filologia, a revisão conjectural. Quer dizer, você não tem um texto mais correto para comparar com o mais incorreto, para corrigir um pelo outro. Você tem que conjecturar qual foi, né, qual a frase que ele quis escrever e qual que ele acabou escrevendo. Tinha que fazer isso, e pior, meus alunos estavam fazendo. Eles já tinham 2 livros quase prontos. E daí aparece esse seu Edson Manuel de Oliveira Filho, né, que era um vendedorzinho de livro, que eu ajudei a montar uma editora, né, e daí ele disse que ele me ajudou. Ele disse que ele deu divulgação à minha obra. Você vê, uma livraria, uma editora que acabava de surgir, ia dar divulgação para um cara que tinha 100 mil leitores do Globo. É possível um treco desse?